Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está recebendo esse vídeo ou esse podcast, também não sei o que você está recebendo, mas sejam todos bem-vindos aí à nossa conversa Vida Após a Vida, uma conversa espírita. Pega aí a sua água, o seu chá. Hoje eu estou tomando um chá aqui, ou o seu copo de Coca-Cola, o que você tiver mais à vontade, o seu café, e vamos conversar sobre o Espiritismo. Meu nome é Gustavo Cavalcante. Hoje eu estou aqui só com o Gabriel. O Lucas Polesca nos abandonou. Brincadeira, gente, ele não abandonou, não. O Lucas ele fica com a parte técnica de divulgação, de edição, de lançamento dos nossos vídeos e dos nossos áudios. E o trabalho ficou muito sobre ele, e ele então não pôde participar com a gente dessa gravação. Talvez ele volte no futuro, talvez não, vamos descobrir também, mas ele continua com a gente fazendo todas as edições e cuidando para que esse material chegue a vocês com a melhor qualidade dentro do possível. Estou aqui com o Gabriel Marino. Esse, se resolver me abandonar, aí a gente pode encerrar, fechar o boteco e abaixar as portas, porque não vai ter mais podcast, não vai ter mais conversa espírita, não vai ter mais nada, tá? Hoje a gente já está entrando no nosso quarto encontro, no nosso quarto tema, no nosso quarto módulo. E como a gente já fez das outras vezes, a gente divide esse encontro em alguns temas. E são 4 temas, mas são 4 temas por coincidência, tá, gente? No futuro pode ser que sejam 3, pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 16. São 4 agora, 16 não, né, Biel? Quebra as pernas de todo mundo. Mas vamos lá. Nessa vez são 4. A gente vai conversar essa noite, então, sobre o perispírito e o seu conceito, sobre a origem e natureza do espírito, sobre as provas da existência e da sobrevivência do espírito e sobre a progressão dos espíritos ou a evolução, a melhoria dos espíritos. Tá? Os temas são divididos dessa forma para que a gente possa continuar com a metodologia daquilo que o Allan Kardec codificou com o auxílio dos espíritos e a gente possa cada vez mais se aprofundar e ingressar no tema, nos temas propostos por Allan Kardec. Um companheiro fiel para a gente aqui hoje vai ser o Livro dos Espíritos, então até peço desculpas se a nossa fala hoje ficar muito voltada para o Livro dos Espíritos, mas não tem também muito como a gente fugir disso. O Livro dos Espíritos é um material muito bacana, um material muito interessante, é um material muito completo, extremamente bem feito, e mais, ele é gostoso de ler. Porque não é aquela narrativa extensa, com aqueles parágrafos longos, são perguntas e respostas, toma lá da cá, o Allan Kardec faz uma pergunta, o espírito responde, ele, não, mas e se fosse assim? Aí o espírito responde para ele de novo, é como se eles, como não, né? Eles estavam sentados na mesa conversando, né? Então, a gente que lê, a gente é transportado para esse ambiente, e é como se a gente estivesse participando da conversa também. A única diferença é que a gente não pode fazer pergunta, a gente tem que contentar como se a gente estivesse assistindo a conversa dos dois lá na mesa, né? Dos dois, assim, os espíritos e o Allan Kardec. Mas, sem mais delongas, o pessoal já passa a palavra para o nosso companheiro Gabriel, Biel, para já iniciar os nossos trabalhos. Fala, Biel, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Para a tranquilidade do Gustavo, não existe a chance de fazer esse abandono, não. A gente assumiu aí o compromisso e é uma oportunidade muito grande, muito boa também para a gente estar sempre relembrando conceitos, né? Como o Gustavo já disse, a gente vai se concentrar bastante hoje no Livro dos Espíritos, porque é ele quem traz a maior parte, assim, a massa das informações a respeito dos temas que a gente vai trabalhar agora. E vai ser inevitável também não ser muito científico, não ser muito técnico nesses temas, porque são temas que pedem bastante isso da gente. A gente vai perceber muito isso ao longo dos nossos estudos aqui, que cada encontro nosso vai ser regido com um tom muito, muito específico, muito diferenciado.
Porque existem temas que vão falar mais, né, essa questão da razão, mais da ciência. Outros temas já vão puxar mais a questão do sentimento, da emoção. Mas um necessariamente não é superior ou mais importante do que o outro, né? É apenas uma questão de ambiente, né, que cada um pede da gente. Por que nesse nosso estudo a gente vai falar a respeito do perispírito, apenas o conceito dele? Por um motivo talvez relativamente simples, que é a natureza complexa do perispírito e o estudo complexo do perispírito, que não é o momento agora da gente tratar e trabalhar esse tema. Então, aqui vai ser realmente uma introdução, porque também a gente não consegue entender o espírito separado do perispírito e o perispírito separado do espírito. Então, esse conceito vai ser mais uma introdução, porque quando a gente fala de um, a gente sempre fala do outro também. Então, para a gente não ficar muito perdido na questão do termo, né, e do que ele significa, a gente vai se ater um pouco mais à questão do conceito. E mais para frente a gente faz um estudo um pouco mais detalhado dos temas mais complexos, né, dos termos mais complexos do perispírito. Então, para continuar fazendo jus ao que a gente prometeu, eu queria dizer que perispírito, psicossoma, corpo espiritual, corpo fluídico, mediador plástico, modelo organizador biológico, são todos sinônimos. Eles significam todos a mesma coisa, então, independente aí do termo que você conhecer, essa unidade, né, compositora aí do nosso corpo, e aí o corpo, quando eu digo com C maiúsculo, a gente está falando da mesma coisa, certo? Se você achou que estava difícil conversar de perispírito, imagina de modelos. Como é que é? Você tirou aí, eu até perdi. Modelo organizador biológico, né? São termos diferentes, né, assim, que o pessoal vai utilizando, né? Kardec institui perispírito, o André Luiz vem com psicossoma e corpo espiritual, depois vem um outro e diz que é corpo fluídico, o outro já usa mediador plástico, mas está todo mundo falando da mesma coisa, né? Até interessante para a gente conhecer outros termos, né? Então, independente da forma como você conheça, né, é a mesma coisa. Fica a gosto do freguês. Então, aí, para cumprir a promessa que eu e o Gustavo já fizemos para vocês, eu venho com a pergunta, a questão 93 do Livro dos Espíritos, que Kardec envia. Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores, e ele pergunta o seguinte: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. A primeira vez que eu li essa pergunta, né, eu achei ela interessante, porque uma substância qualquer tão abrangente, né? Kardec tinha muito isso de fazer a pergunta aberta para tentar reunir o máximo de informação possível, né, que ele pudesse perceber. Ele era realmente muito, muito inteligente, muito esperto. E eis que os espíritos nos respondem: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E é nessa questão que Kardec faz uma nota e ele diz o seguinte, ele vem explicando que envolvendo o germe de um fruto, né, o que a gente conhece como semente, né, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E é aí que a gente percebe uma coisa muito interessante, que o termo perispírito ele não foi trazido para nós pelos espíritos, né? Kardec fez essa conceituação, ele criou o termo perispírito, né?
Ô, Biel, até porque se dependesse dos espíritos, eles iam falar com a gente assim, a linguagem humana é muito pobre, vocês ainda não têm palavras para exprimir o verdadeiro significado, então problema de vocês aí, porque é uma questão que a gente vê, é uma resposta que a gente vê em muitas questões, né? O Allan Kardec precisava realmente fazer analogia, fazer comparativo. Aí ele perguntava de um jeito e o pessoal respondia para ele, ó, pobreza de linguagem, cara, não dá para ser assim não, e tudo mais. Então ele tem que realmente inventar alguma coisa, né? E aí ele tem todo um critério para isso. Ele não também embaralha lá as letrinhas e pega o que sai, né? Ele tem um critério para isso. Sim, exatamente. E a lógica dele foi exatamente essa lógica do perisperma, né? Que ele pegou o peri, né, do grego o entorno, e em alma, o espírito mesmo, né? Que é exatamente esse corpo que fica em torno do espírito, né? E aí eu vou pegar aqui para a gente conseguir entender melhor o que é que os espíritos quiseram nos dizer e o que Kardec tentou traduzir para a gente. A gente consegue entender melhor nessa imagem. O espírito seria essa centelha, né? Seria uma coisa, apesar de, né, nessa ilustração ela ter uma forma definida, né? A ideia é mostrar que não tem uma forma, ele não tem um arcabouço, né? Não tem algo que o delimite, que dê a ele uma forma definida. Então a gente pode entender o espírito como uma centelha, né? E em volta do espírito, dando a ele um formato, dando a ele um arcabouço, né? E aí, a depender da questão do grau de evolução, realmente isso parece, aos olhos dos espíritos superiores, um verdadeiro arcabouço, uma forma semimaterial. O perispírito ele não é material, nem é imaterial. Ele já vem aí para o meio dos dois, ele tem uma composição semimaterial. E para poder explicar isso vai ser um outro estudo, porque aí a gente já entraria no mérito dos fluidos, né, do fluido universal e da composição dele. Que o perispírito vai fornecer ao espírito essa forma, né? Que aí já não é mais como o nosso corpo de carne serve de função aos nossos órgãos, né, o que a gente carrega dentro, muito menos aí o exoesqueleto dos animais serve de proteção ao que há dentro, né? A ideia do perispírito não é proteção, né? A gente vai ver mais para frente das funções básicas dele, mas a princípio a gente pode citar a forma, né? A modelagem do espírito, né? Fornecer para ele uma forma. E a gente pode perceber o perispírito, no desenho aí um pouco pontilhado, né? Fazendo a forma da silhueta do corpo físico. E isso não foi por acaso no desenho, né? A gente vai ver mais para frente o motivo disso. Para a gente continuar compreendendo isso, vamos ver essa outra imagem aqui, que vai trazer aquela comparação que o Kardec fez, né? Do germen, do perisperma e da casca, né? A gente vê aí um abacate, né? A semente do abacate, que a gente poderia comparar, fazer uma analogia com o espírito, que seria essa centelha, né? O que vem por dentro. O perisperma, que seria a polpa do abacate, a gente poderia fazer a analogia de novo, né? Com o perispírito. E a casca, que seria o corpo físico, né? Não necessariamente na mesma espessura e importância um do outro, né? Obviamente. Isso é muito interessante, porque a questão do espírito, eu confesso que eu ainda penso isso, assim, quando eu penso no espírito, a gente pensa numa forma definida, né? A gente não pensa o espírito como sendo algo sem forma, né? Sendo, sei lá, um ponto de luz, uma centelha, algo assim. Biel, só de você já estar pensando no espírito, eu já acho um avanço, porque tem gente que não consegue nem pensar, porque acha que não existe, que não tem, que não é nada e tal. Então, assim,
Se o pessoal conseguir pensar no espírito com um formato, eu já fico até satisfeito. Embora a gente esteja falando aqui que ele não tem uma forma definida, que ele precisa do corpo perispiritual, do perispírito, do psicossoma, blá, 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 para dar a ele esse contorno, esse formato, esse desenho, né? Igual tá desenhando um papel, você tem o desenho, mas só de você conseguir pensar no espírito, eu já fico feliz. Mas é inevitável, né? Assim, a gente tá ter esse pensamento, porque a gente não consegue conceber essa ideia, né? Assim, a gente não consegue separar o espírito da forma, né? Assim, a gente não conceber uma ideia da outra. Para sorte da gente, né? Que aí torna para a gente muito mais fácil o estudo do espírito e do perispírito. E uma coisa muito interessante dentro desse tema também é que o perispírito ele se transmuta. Não sei se essa seria a palavra correta a utilizar, mas ele não muda a natureza dele, né? Assim, a composição não é essa a mudança que acontece, mas seria na questão da espessura dele mesmo, né? Assim, bem grosseiramente falando, né? Da rigidez dele, né? Então, à medida, por isso que eu disse antes que aos olhos dos espíritos superiores realmente seriam verdadeiros arcabouços, né? Alguns perispíritos, porque ele vai se depurando com o tempo, né? Assim, ao passar da nossa evolução, enfim. E à medida que a gente vai se purificando, vai se purificando, né? Vai se depurando, o perispírito ele vai ficando mais leve, né? Da mesma forma que o espírito se purifica, o perispírito também o faz. E de modo que, de maneira alguma, espíritos superiores largam o perispírito, né? Não, eles não se desprendem assim. Não, o espírito não fica solto jamais. Ele está sempre conectado ao perispírito e o perispírito também sempre conectado a ele, mas em diferentes níveis, né, de relação, assim, como eu poderia dizer. À medida que Biel, desculpa te interromper seu raciocínio, cara, mas seria até um contrassenso se em algum momento o espírito se desfizesse do perispírito dele, porque se a gente falou lá no cast passado que o espiritismo é uma ciência que estuda a relação entre o espírito, entre o plano espiritual e o plano dos encarnados, o plano da Terra, se o espírito alguma vez se desfaz do perispírito, acaba essa possibilidade de relacionamento de um plano com o outro, porque vai virar um etéreo, né? uma coisa sem que não se pode, que não poderá se relacionar com a matéria, que não poderá se relacionar com o mundo físico, corpóreo aqui. Então, até por uma questão do raciocínio em si, é necessário que não seja possível a ele se livrar desse corpo perispiritual, desse corpo astral, dá o nome aí, né? É exatamente isso. É exatamente isso. É o perispírito que permite que o espírito interfira na matéria. Né? E isso independe da sutileza ou né, da robustez da matéria. Né? Independente do que for, ela ainda é matéria. E o espírito não consegue interferir nela sem o perispírito, né? E sendo os espíritos superiores verdadeiros construtores, né, do universo, juntamente com Deus, óbvio, mas assim, são verdadeiros geradores de mundos, né? Como que isso seria feito se eles não tivessem o perispírito? Isso não acontece, né? O perispírito, ele é integrante, né, faz parte do espírito da mesma forma que o corpo é integrante do homem, né? Um não existe sem o outro, assim. E agora a gente vai entender as funções básicas do perispírito, que na verdade são duas. Aqui eu resumi bastante, obviamente, mas como eu disse, é apenas uma conceituação, uma introdução ao estudo do perispírito, né? se a gente poderia assim dizer, que seria uma função enquanto encarnado e uma função enquanto desencarnado. Então, enquanto encarnados,
o perispírito tem a função muito importante de ligar o espírito ao corpo físico. É o perispírito que faz essa intermediação entre um e outro, né? É o perispírito que molda o corpo físico, né? É ele quem diz as nossas células, é ele quem dá os estímulos para que elas se confluam e formem o corpo como ele deve ser formado. E enquanto desencarnados, como eu já disse várias e várias vezes, a função principal do perispírito é dar a forma ao espírito. Né? Quer dizer alguma coisa, Gustavo? Achei que você fosse. Ô, Biel, eu também achei que eu fosse, mas já que você me deu a oportunidade, porque é muito interessante, assim, o perispírito, ele é responsável por toda a interação do espírito com a matéria e vice-versa. É responsável por toda a relação da matéria com o espírito. Então, se você quiser saber, assim, no céu faz calor ou faz frio? Você tem que entender o funcionamento do perispírito, porque é ele que vai definir o que você vai sentir lá no céu. Aí se você quiser falar assim, no oposto ao céu, não sei o que é, mas tem calor ou tem frio? Tem que estudar o perispírito, e o Allan Kardec tem um item sobre isso, o item 257 do Livro dos Espíritos, 257, dá pausa aqui no vídeo, levanta a bunda da cadeira, pega o Livro dos Espíritos, lê o item 257. É um ensaio sobre as sensações nos espíritos, e aí você vai começar a ter de forma mais robusta o que a gente está tentando falar aqui. Porque, assim, como o Biel falou, é uma introdução. A gente quer só aqui que você levante e chegue nas suas próprias conclusões, porque a gente já disse aqui algumas vezes, a gente não tem intenção de colocar conclusão na cabeça de ninguém. A gente quer dar material e que vocês cheguem aos raciocínios de vocês aqui. Ótimo. Então aí a gente pode perceber, né, que o homem, e aí quando eu digo homem, eu estou dizendo já nós encarnados, somos compostos por 3 pontos principais, né, que seria o espírito ou a alma, o perispírito e o corpo físico. Né? E interessante ressaltar que quando a gente desencarna, isso pode ser uma dúvida de muita gente, mas quando a gente desencarna, a morte é só do corpo físico, né? A destruição é só da parte mais grosseira e pesada, que é o corpo físico. Né? O espírito, ele conserva o perispírito e vai junto com ele. Então, o perispírito, ele não é destruído, né? Ele é criado junto com o espírito, ele é criado e permanece com ele aí até a eternidade. Né? Até ia dizer o fim dos tempos, mas como nós não teremos o fim dos tempos, né? A gente vai aí para a eternidade, então. Com a palavra, meu amigo. E é bom que se a gente conserva o perispírito, significa o quê? Que quando a gente chegar lá do outro lado, eu vou poder ver um espírito passando na minha frente e falar assim, ó, o Biel ali passando. E reconhecer o meu amigo Biel e a gente se encontrar e se tocar e se abraçar e se cumprimentar. E é essa mesma possibilidade que permite que a gente, aqui no plano dos encarnados, veja os espíritos, converse com os espíritos, escute os espíritos. É essa propriedade do perispírito que permitiu, como a gente falou lá atrás na codificação, as batidas. Porque se não houvesse uma forma quase material de atuar sobre a matéria, não haveria uma forma de... É o perispírito que dá todo esse contorno.